Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e agora falando sobre Flamengo e Corinthians, esse jogo de ida da Copa do Brasil, da final da Copa do Brasil. Yuri Alberto perdendo gol, Gabigol perdendo gol também, Cássio fazendo milagre. Então a gente vai falar tudo sobre o que aconteceu sobre esse jogo, quem foi melhor, quem teve as melhores chances, as melhores oportunidades. E vamos lá. Antes da gente falar das polêmicas e tal, a gente tem que falar sobre o jogo, como é que foi o jogo. O jogo foi muito igual, jogo marcado por defesa, por marcação. O Corinthians já não tem um ataque muito bom, mas só que algo que impressionou nesse primeiro jogo, pelo menos para mim, foi a forma como a marcação do Corinthians fez o jogo se igualar, porque em tese o Flamengo tem um time muito melhor que o Corinthians, como tem, né? Mas a marcação que o Corinthians usou na saída de bola do Flamengo deixou o Flamengo muito desconfortável, resumindo aí o ataque do Flamengo a bolas longas, a passes mais objetivos, né? Estavam tentando simplesmente simplificar o jogo e a todo custo, evitar a marcação do Corinthians, e isso dificultou bastante o jogo do Flamengo, porque o jogo do Flamengo não é esse. O Flamengo teve que mudar seu estilo de jogo dentro da partida. O estilo do Flamengo é troca de passes e tal, ficar passando a bola com cuidado e não fazer passes mais longos, tanto rasteiro como aéreo, né? O Santos, toda vez que ele estava pressionado, ele lançava a bola do lado esquerdo para o Pedro fazer um domínio ou tentar alguma coisa. Então, o Corinthians, a forma como o Corinthians marcou o Flamengo, fez essa partida ser 0 a 0. Foi 0 a 0. A gente teve várias chances dos dois lados, mas foi um jogo marcado por defesas, mas que poderia sim ter saído gol tanto do Corinthians como do Flamengo. O Flamengo, o ataque do Flamengo não vive a melhor fase. Dos quatro, o único que jogou realmente bem foi o Gabigol. O Everton Ribeiro se apresentou muito. O Arrascaeta ficou muito apagado no jogo, assim como o Pedro. Do lado do Corinthians, a gente teve um ataque que se propôs muito a marcar, do Yuri Alberto, o Roger Guedes e o Adson, e se doaram muito na marcação, e acabou que eu senti que acabou faltando um pouco de fôlego no ataque, tanto deles como do Renato Augusto. Eu não estou dizendo que fizeram partidas ruins, péssimas, mas faltou fôlego, faltou algo a mais ali no ataque para fazer o Corinthians fazer o gol, né? Pro chute de fora da área que precisa de maior força, precisa de maior energia do jogador entrar. O Corinthians apostou muito nesse chute de fora da área e acabou não entrando. O Renato Augusto teve uma boa bola ali, uma bola do Renato Augusto saindo na entrada da área no primeiro tempo e acabou chutando para fora do lado direito do Santos. Então foi um jogo aí marcado por defesas. Falando sobre o jogo, a ordem cronológica dos fatos, o Gabigol ele chutou uma bola logo no início, uma bola muito perigosa, no primeiro minuto do jogo, e algo que o Flamengo buscou o tempo inteiro na partida. Jogo pela esquerda, passando pela direita, o Gabigol ficar livre na ponta direita e fazer a jogada com o Rodinei. O Flamengo começou bem o primeiro tempo, começou pressionando o Corinthians, fazendo aquela jogada, pressionando, roubando, tentando atacar. Mas já era um Flamengo que já tinha muita dificuldade em sair jogando. O Corinthians pressionando bastante, pressionando os zagueiros, o Léo Pereira, o Davi Luiz. E o jogo foi avançando e o Flamengo foi perdendo cada vez mais domínio. O Corinthians foi ganhando espaço, ganhando confiança, justamente porque o Corinthians, além de marcar, soube trabalhar bem a bola e deixou o Flamengo desconfortável nesse setor do campo, que é o setor defensivo. O Flamengo é um time que, por deixar o Everton Ribeiro muito pelo meio, o Filipe Luís pelo meio nesse jogo, o Filipe Luís estava buscando muito meio, jogadores buscando muito meio, aí ele acaba na parte defensiva tendo um déficit ali no lado de marcação pelos lados, né? Então o Corinthians ele atacou com o Fagner, com o Fábio Santos e deixou o Flamengo bastante vulnerável nesses setores aí. Então o Flamengo ele botou justamente o Adson para isso, para o Adson puxar o Filipe Luís
Felipe Luiz correr para o meio, para a lateral, se desgastar e deixar o Renato Augusto ali naquela área. E o João Gomes, o João Gomes que estava bastante agressivo no jogo, tanto na marcação, no ataque, e acabou fazendo uma falta dura no Fagner 2 vezes, né? E fez uma no Roger Guedes e depois no Fagner. Depois ele fez outra no Fagner e levou um amarelo. Isso prejudicou bastante o jogo do Flamengo, não só o jogo do João Gomes, porque o João Gomes tinha que ter um certo cuidado. Ele não poderia ser o João Gomes de outros jogos, porque senão ele ou ia ser expulso ou ia levar o amarelo. Ele levou logo o amarelo no primeiro tempo e já ficou suspenso para o próximo jogo. O João Gomes não joga o jogo do Maracanã. Então o Corinthians aproveitou bastante isso para ter o domínio, ter ter uma presença no jogo, porque justamente com o Flamengo, muito que se vê são times dando a bola totalmente para o Flamengo e querendo 0 a 0, como a Atlético Paranaense fez. Deu certo até, mas eu acredito que a forma correta de jogar com o Flamengo seja como o Corinthians fez: marcar e ter a bola, marcar e ter a bola para incomodar a defesa e incomodar o ataque. Isso cobrou um preço, porque quando o Corinthians foi atacar, o Corinthians já não tem um bom ataque, um ataque muito entrosado, e faltou fôlego para o time, né? O Renato Augusto não soube aproveitar totalmente o espaço que foi dado a ele, justamente por isso, porque ele já estava marcando demais, e a gente sabe que o Renato Augusto já não é mais um garoto. Então a gente teve esse cenário para o Corinthians aí. Aí terminou o primeiro tempo com o Flamengo tendo um início muito bom, e já no final o Corinthians teve um final muito bom, inclusive com o Yuri Alberto perdendo o gol da vitória. O Léo Pereira, ele saiu para dar um cabeceio lá e acabou furando. O Yuri Alberto correu, cortou o Davi Luiz, e na hora de chutar o Thiago Maia foi lá e pressionou o Yuri Alberto, pressionou a bola, e o Yuri Alberto não conseguiu chutar. A bola acabou caindo na mão do Santos. Então o Yuri Alberto teve a chance da vitória no primeiro tempo, a chance de fazer o gol, e acabou perdendo cara a cara. Por isso o Yuri Alberto, para mim, foi um jogador que jogou até de maneira razoável, mas por conta desse gol que ele perdeu, né? E de outros lances que ele poderia ter feito coisa melhor, eu acho que não, o ataque do Corinthians não jogou muito bem nesse jogo. Aí no segundo tempo o Corinthians também volta bem, né? O Corinthians volta pressionando, volta amassando o Flamengo, mas o que que acontece? No lance no segundo tempo, logo no início, o João Gomes ele faz uma falta dura no Fagner, né? Eu falei que fez 3 faltas, né? Uma no Roger Guedes, uma no Fagner e outra no Fagner. Essa era para já dar o vermelho, né? Já era para expulsar, já era para dar o vermelho para ele, dar o segundo amarelo. E a torcida ficou pressionando, os jogadores do Corinthians ficaram pressionando no banco. Aí o Dorival viu isso e resolveu botar logo o Vidal no início do segundo tempo. O Vidal e o Vitor Hugo depois. Então, essa mudança de Vidal e Vitor Hugo fez o Flamengo crescer muito no segundo tempo. O Flamengo cresceu bastante e foi a melhor fase de um time no jogo, né? O Flamengo teve o domínio total da partida aí nesses 15 minutos, né? Depois que o Vidal entra, até o minuto 25, o Flamengo pressionando, aí saiu bola na trave do Davi Luiz, saiu uma boa chance do Gabigol na entrada da área. Teve o lance que o Cássio, que eu disse que o Cássio fez milagre. Não foi exatamente um milagre, mas foi uma grande defesa. A bola foi meio em cima dele, mas foi a queima-roupa. Foi um chute inesperado, nem eu esperava esse chute. O Cássio acabou pegando um grande goleiro e evitando o gol do Flamengo. Então o Flamengo teve esse momento de domínio, mas em contrapartida também caiu no fim da partida. O Corinthians cresceu em volume, né? E começou a roubar mais bolas, pressionar mais o meio campo. A batalha de meio campo entre Flamengo e Corinthians, quem ganhou foi o Corinthians. O meio campo do Corinthians jogou melhor, apesar do Thiago Maia do Flamengo ter jogado muito bem. Aí o Corinthians começou a roubar umas bolas, ganhar volume e crescer na partida. E justamente nessa parte, onde estava meio lá e cá, teve o lance mais polêmico aí do jogo, que vai dominar
a semana de discussão, né? Vai rodar aí o vídeo para vocês verem. Bom, na minha opinião, né, não foi pênalti, até porque ele não olha para a bola e não tá olhando para a bola. Eu achei o movimento natural dele, apesar do braço estar esticado para trás. O dos analistas, dos árbitros, o único que disse que foi pênalti foi o Sano Merahit. Eu até entendo o fato dele ter falado, porque o braço dele tá de fato ampliado, né? Não tá colado ao corpo, mas ele tá meio que no movimento natural, porque ele tá fazendo assim, ó. Ele tá tentando disputar a bola com o Yuri Alberto de maneira lateral. Então, quando você faz assim, você precisa do apoio do braço atrás, caso você caia. Então, não tem como você ir com o braço colado, porque o Yuri Alberto poderia pegar a bola e fazer o giro no Léo Pereira. Porque se ele faz o giro, o Léo Pereira já está equilibrado para fazer o desarme por causa desse braço aqui. Porque se ele vai com esse braço, ele está totalmente desequilibrado e em desvantagem. Então, acredito que não foi pênalti por causa disso, porque esse braço, esse apoio é muito necessário nesse tipo de lance, na marcação desse tipo de atacante e nesse tipo de lance. Então, na minha opinião, não foi pênalti, mas o áudio do VAR é completamente inacreditável. Eles falam que a bola bateu na barriga, isso é inaceitável e o Corinthians tem muito motivo de reclamar por causa disso, né? O áudio do VAR é simplesmente inacreditável. Mas eu entendo o argumento dos dois lados, mas na minha opinião, como eu disse, movimento natural e precisar desse braço, senão se o Roberto vai para lá ou para cá, ele poderia até cair no chão, cair de cara no chão com o braço para trás. Então é isso. Teve a queda de luz no estádio e acabou abreviando aí o fim da partida. Aí teve mais 5 minutos, não aconteceu nada e terminou o jogo 0-0. Então, resultado que não dá para dizer que é ruim para o Corinthians, né? Não é um resultado ruim, até porque na Libertadores o Flamengo saiu da Arena Corinthians, né, da Neoquímica Arena, como já classificado. O Corinthians sai agora com chance de fazer alguma coisa no Maracanã, talvez levar para os pênaltis. E é um resultado bom para o Flamengo também, porque o Flamengo ele vai decidir em casa, né? É muito difícil ganhar no estádio, no Maracanã. Então, o Flamengo vai com a segurança de jogar no Maracanã e o Corinthians vai com a possibilidade de ser campeão ainda. O Corinthians ele tá com essa esperança, tá com essa chance. Acredito que foi um resultado melhor para o Flamengo, né, no final das contas, porque ele faz 0-0 fora de casa e vai decidir em casa. Então foi esse o vídeo. Valeu, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta qualquer dúvida e tamo junto. Valeu, tchau.